Então tá prontinho. Então, vou colocar na resuminho aqui. Então, hoje eu vou falar do prestativo. O prestativo está no grupo dos que dão estrutura ao mundo. Só para contextualizar, né, como eu não participei da outra reunião, eu não consegui ouvir, então acho interessante, né? Os que dão estrutura no mundo são as pessoas que vêm, gostam de uma forte tendência à estabilidade. São pessoas orientadas físicas e semelhantemente pelo quadrado. Né? Então, são pessoas que gostam de estrutura, gostam de estabilidade, gostam de formas, né, e de estruturas orientadas pelo quadrado. O prestativo tem uma intensa percepção consciente da vulnerabilidade humana, mas está menos focado em seus próprios problemas e mais preocupado em mitigar os problemas dos outros. O criador exerce o controle, né, como se fosse estivesse criando um poema. Ele tem a ideia de composição musical, de criar uma pintura, de criar um produto, e o ato de estruturar essa essência na forma artística, sendo que o controle dele vem através da beleza do mundo, né, de ver a beleza no mundo. O governante assume o controle das situações, especialmente quando elas parecem estar fugindo do controle. Ele assume a responsabilidade por tornar a vida mais previsível, mais estável, do jeito que for possível. E ele comunica que ele tem o controle sobre tudo. Isso aqui vocês já devem ter visto. Então, vamos lá. O prestativo. O prestativo, ele é altruísta. Ele é visto como santo, como pai, como a mãe, como o ajudante, o cuidadoso, o apoiador, o cuidador. Ele é altruísta, movido pela paixão, pela generosidade e pelo desejo de ajudar os outros. Exemplos de prestativo são Madre Teresa de Calcutá, Princesa Diana, Albert Schweitzer, não conhecia, não sei se pronunciei certo, Marcus Welby, também não sei se pronunciei certo, e Bob Hope. Ele teme a instabilidade, a dificuldade. Não porque ele não por ele, né? Ele tem a instabilidade e a dificuldade não por ele, mas pelo impacto que isso gera nas pessoas. Menos afortunadas e menos resistentes ao choque, mais sensíveis. Seu significado de vida é doar-se ao outro. Seu maior medo é de acontecer algo ruim a um ente querido, que esteja sob sua guarda. E aí aqui eu achei interessante o exemplo do filme A Vida é Bela, em que o pai, né, tem toda aquela situação super triste, e ele faz de tudo para fazer com que a vida do filho fique mais bela, e ele daria a vida facilmente pelo filho, né? Mesmo que para isso ele precise morrer. Então, essa coisa do prestativo, ele dá a vida pelo outro, mesmo que ele se prejudique, né? Ele tem esse ímpeto. Então, também, o prestativo está ligado à imagem de Deus, à imagem do divino, do pai amoroso que cuida dos seus filhos. É associada às imagens tradicionais de zelo. Então, enfermeiras, médicos rurais, sabe, aqueles médicos mais da velha guarda, o policial bom do bairro, os professores. O símbolo de zelo é uma poderosa figura maternal e tem se alternado entre sentimental e demonizado. Então, o cinema, principalmente, né, os contos de fada usam muito o prestativo nos lados extremos da bondade e do lado do demônio, né, do má. Então, é exemplo do tipo a bruxa má, a madrasta, né, em contrapartida da fada madrinha, a bruxa boa, que cuidam, que acolhem, ou no outro caso do extremo, que é ruim, né? O arquétipo do prestativo é um arquétipo difícil de você integrar, né, de uma forma complexa e de uma forma coerente, porque normalmente ele vai para os estereótipos. O desejo básico é proteger os outros do mal, a meta é ajudar os outros, o medo é o egoísmo, a ingratidão. Estratégia, fazer as coisas pelos outros. Armadilha, automartírio, enganar os outros, ser enganado por eles. Dom, compaixão e generosidade. Ao longo da história, o arquétipo do prestativo tem sido associado aos sentimentos tanto maternais quanto paternais, de proteção, né, aos filhos, de cuidado,
mesmo que esses cuidados exijam sacrifício, né? Então, essa coisa muito do pai zeloso, da mãe zelosa, que faz tudo pelo filho e se sacrifica pelo filho, né? Ele sofre para poder proteger o filho. O medo mais profundo, né, e arraigado é exercer controle e ser controlado. Aí no livro tem um exemplo do mito da Deméter, não sei se vocês conhecem, que é um mito grego, da mãe zelosa, né? Deméter é deixa eu pegar aqui, porque eu só anotei a referência. É a deusa da colheita, é a colheita que fala? Não sei se vocês já ouviram. Não, eu não conheço. Ela é a deusa da colheita, eu não sei se é a colheita mesmo que fala, né? Mas ela é a deusa da agricultura, da colheita. E aí a filha dela some, que era Perséfone, que ela casa com Hades, que é o deus da guerra, que vive no inferno. E aí a filha dela some. E nesse momento que a filha dela some, ela entra numa profunda tristeza e acaba com toda a colheita, né? Colocando a raça humana em risco de tanta tristeza que ela sofria. E aí ali no mito, né, diz que como ela ficou muito tempo sem ver a filha, e a filha só conseguia sair do inferno para voltar para a Terra na primavera, aí tem a questão do inverno, né, onde não existe colheita, onde é mais difícil plantar, onde tem uma parte de seca, e na primavera, quando a filha Perséfone estava na Terra, ela se sentia bem, feliz e alegre, era quando os frutos vinham, as coisas floresciam e tinha toda essa prosperidade. Então, o prestativo está muito ligado, né, também a essa coisa de viver para o outro, né, de estar sempre muito ligado ao outro. As marcas conciliam, né, normalmente, o instinto zeloso que frequentemente o desvaloriza. Então, normalmente, o prestativo, quando a gente pensa em marcas, está muito ligado a questões de subemprego, questões de cuidado com o outro, mas num nível muito básico, né, num nível muito estrutural, e que desempenham um papel construtivo na elevação da nossa cultura. O mundo de zelo, hoje em dia, as pessoas tendem a ter relacionamentos que oferecem experiência de doação, né, comparadas às buscas mais superficiais, tornando-se aquilo que se faz digno de ser vivido. Com frequência, os prestativos cuidam bem melhor dos outros do que de si mesmo. Aí tem os níveis dos prestativos. A primeira motivação é que ver alguém passando por necessidade. É a motivação primária do prestativo. Aí no nível 1, ele quer cuidar dos seus dependentes, dar-lhes sustento. No nível 2, ele quer equilibrar e cuidar de si mesmo, com cuidar dos outros, né? Então, ele tenta equilibrar ali a visão de se cuidar e cuidar do outro. No nível 3, é a visão do altruísmo, que ele está muito mais preocupado com o mundo e com o todo, né? Então, ele tem essa visão de fazer algo pelo mundo, algo maior. E a sombra é o martírio, né? Então, ele tende a se sentir mártir, a transferência de poder pessoal e a viagem da culpa, né? De se sentir muito culpado por não ter feito o suficiente, por não ter feito o que ele deveria fazer. Aí existem as categorias de prestativo, né? Existe o prestativo natural, que está preocupado com os filhos, com os seus dependentes, faz dessa identidade de marca uma consideração natural para áreas de serviços, como áreas médicas, produtos de saúde, seguradoras, bancos, planejamento financeiro, a tal ponto que pode criar uma identidade indiferenciada. Então, assim, esses nichos, né, eles usam tanto essa visão do prestativo que fica tudo muito igual. Então, os bancos são todos muito parecidos, as áreas que lidam com finanças, as seguradoras, acabam ficando todas muito parecidas e um pouco estereotipadas, por seguirem sempre esse padrão. Entre os medos e as preocupações, tem o de negligenciar as pessoas que ele ama. Os prestativos normalmente não se preocupam apenas com os próprios filhos, eles também se preocupam com os seus pais, com os doentes em geral, com os pobres, com os animais de estimação. Então, são pessoas que estão muito ligadas à preocupação com o outro.
As crianças também podem ser as crianças que se preocupam com os pais, que temem desapontá-los, dar a impressão de rejeitá-los, que podem ser, que a impressão de rejeitá-los por serem diferentes. Então, são aquelas crianças que tentam ser parecidas com os pais, mas que não são diferentes e que acabam se sentindo com medo mesmo, né, de desapontar os pais. E, em alguns casos, o medo de superar os pais. Algumas marcas acabam ficando muito na superfície, no estereótipo do prestativo. E, no melhor dos casos, transmitem as qualidades essenciais da relação zelosa. Aí, das qualidades, a gente tem empatia, que é ver e sentir as coisas a partir da perspectiva do outro, não apenas da nossa. Comunicação, que é escutar o que o outro diz, o que ele não diz, e especialmente o que o outro quer dizer. Coerência, que é um comprometimento total, confiável e incondicional. Confiança, o fundamento da verdadeira ligação. E aí tem o prestativo, que ele tem o zelo instrumental e social. E aí o que seria isso? É quando o conceito do prestativo como protetor fica muito evidente, né? E aí ele acaba sendo tendo relações, né, quando a gente vai para a área comercial, com a segurança. Por exemplo, aqui ele dá o exemplo do carro Volvo, que é o carro reconhecido como o mais seguro de todos, né, o que mais protege as pessoas. E aí também tem o lado de zelo no sentido instrumental. O que seria o zelo instrumental? É o ato de cozinhar, de limpar, de ensinar, de dirigir, de fazer as coisas que criam um ambiente para sustentar e para dar segurança para os filhos ou para né, os pais, para as pessoas que o prestativo entende que precisam. Os produtos que ajudam os pais a fazerem o seu trabalho, que são inatos na identidade do prestativo. O arquétipo do prestativo está presente em todas as atividades ligadas à prestação de cuidados para as pessoas e para o mundo físico, exemplo, jardinagem, limpeza de roupas, aí foi onde eu falei, né, que acaba entrando em empregos muito de base, serviços muito de base, né, então a jardinagem, limpeza de roupas, casas, escritório, conserto de roupas e pontes que estejam coisas que estejam quebradas, cuidado com os doentes, com os idosos, serviços de motoristas e etc. É típico que os empregos do prestativo não sejam bem remunerados, pois se espera que o cuidado com os outros seja em si recompensa suficiente. Aqui conta a história da GE, que eu achei bem legal, né, que ela começou fazendo... Peraí, rapidinho que eu perdi aqui. Ela começou fazendo eletrodomésticos para o lar, né, e uma coisa que começou na essência dele, o primeiro slogan foi Viva Melhor com a Eletricidade. Depois eles passaram para Viva Melhor por meio da tecnologia. E aí depois eles passaram para GE, nós trazemos coisas boas para a sua vida. Porque tem essa visão de quando você usa o prestativo, em alguns momentos, se você não sabe usar, você acaba caindo um pouco num estereótipo mesmo de que pode não ser atrativo, né? Porque vira muito funcional, vira muito uma coisa de necessidade que você vai ali e acessa quando você precisa, e não necessariamente que traz algum tipo de sedução e necessidade de você enxergar aquele produto como algo interessante ou necessário para a sua vida. Aí aqui eles falam que a GE tinha na sua identidade a marca do prestativo e sempre esteve menos ligada aos processos inovadores do que a ajuda prestada às pessoas. Então, o prestativo também pode ter essa visão, né, de você melhora a vida das pessoas, não necessariamente de uma forma que você ajude diretamente, né, totalmente ligada, que aí a gente foge do estereótipo do prestativo. É frequente a ideia de que zelo
só é importante quando direcionada às crianças, idosos, doentes e pobres, mas que, na verdade, todo o nosso bem-estar também depende de algum tipo de zelo. Então, a gente, numa visão contemporânea, né, considerando que cada vez mais a gente acaba não dando atenção, né, para os nossos cuidados, então a gente tem muito a necessidade de zelo também, né, em outras áreas. Aí ele fala que tem a questão dos serviços sociais também, né, com essa visão de ajuda aos pobres e aos mais necessitados. Tem a questão de serviços sanitários e de consertos, né, então táxi, garçom, faxineiro e todas as pessoas que cuidam do bem funcional, né, da vida cotidiana. Falando no nível da comunidade, as pessoas que viam suas instituições como provedoras de cuidados, falando de modo geral, as pessoas da velha América, né, entre aspas, que acreditavam que a escola cuidava dos seus filhos. Aqui a gente tem isso também, né? Tem muitos pais que acham que mandou o filho para a escola e a escola tem que fazer todo o trabalho. Então, essa visão de que a escola tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, de zelar pelos filhos, assim como a igreja tem essa obrigação de cuidar das almas, né? Então a gente coloca essa responsabilidade, né, tipo, na igreja e na escola do cuidado. A gente transfere, na verdade, né, não coloca. E no banco também, né, que o banco é o lugar que cuida do nosso dinheiro, então tem essa transferência também de cuidado com relação ao dinheiro. É, essa parte eu até marquei, mas assim, eu fiquei um pouco, eu não entendi muito bem, né, tem umas partes que eu não entendo, não consegui entender tudo. Mas aqui fala que as pessoas sem teto, enfileiradas em nossas ruas e com crianças, os idosos que acabam sendo negligenciados, e a imagem do prestativo tornou-se menos celebrada, menos digna de gratidão. Eu não consegui entender por que essa associação, né, com o cuidado com os de sem-tetos e dos idosos faria com que a imagem do prestativo fosse menos digna mesmo, né? Aí eu achei bem repetitivo, né? Então ele fica repetindo muito a questão do prestativo ser muito altruísta, de ter muito esse cuidado, né, com o outro, dá exemplo de algumas marcas que são muito focadas ao cuidado com o outro. A maioria é americana, que eu não conheço muito, tanto, não peguei tanto a referência, né? Porque o livro é americano, lógico, né? Vai ser referência americana. E aí fala assim que o prestativo ainda ocupa um lugar muito relevante, destacado no coração e na mente das pessoas. Então, por mais que ali ele coloque, né, que a gente está deixando a imagem do prestativo cair um pouco, né, perder a sua celebração, ao mesmo tempo, quando você cria essa imagem mais genuína, você gruda na cabeça das pessoas e as pessoas nunca vão esquecer de você. E aí dá o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, e dá o exemplo da princesa Diana, né, que a gente até hoje lembra dela com essa visão do prestativo, que cuidava das pessoas, que estava preocupada com o mundo, que estava preocupada com bem-estar coletivo. E aqui o prestativo, ele se preocupa apenas ele não se preocupa apenas com a sua própria família. Seu interesse é de crescer em círculos concêntricos, até desenvolver uma comunidade, um país, uma humanidade, um planeta. Então, ele tem essa visão de cuidado mais ampla também, né? Ele não é só aquele que cuida do filho, da família. Ele quer um mundo melhor, ele quer cuidar para que o mundo seja um lugar melhor. E aí, no nível mais elevado, o prestativo, ele é altruísta. Ele pode ter uma poderosa identificação com marcas e organizações sem fins lucrativos. Então, assim, organizações que estão preocupadas em salvar as pessoas, em fazer bem-estar para pessoas, que estão preocupadas em fazer coisas maiores como um todo para que melhore a sociedade, entram nessa visão do prestativo como altruísta.
Aí coloca aqui algumas organizações, né, que são a organização do prestativo, e eu achei interessante que tem uma loja, parece, para mim pareceu que é uma grande loja de departamento, assim, né, que é a Nordstrom, não sei se Nordstrom, não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu achei muito interessante, porque aqui coloca que a visão deles como prestativo teve sucesso porque eles criaram uma reputação com o consumidor de política de devolução e troca de mercadorias, que você não precisa falar nada, você chega lá para devolver a mercadoria, eles aceitam, né? E além disso, toda uma questão de uma atmosfera na loja de serviços se tornaram lendárias, né, com os clientes, que foi muita divulgação do boca a boca, por eles acolherem mesmo, ouvirem os clientes. E aqui deram até um exemplo de que uma vez eles aceitaram a devolução de um produto que nem era da loja, para tipo, o cliente quer devolver, o cliente vai ter a devolução, né? E aí, aqui nesse ponto, ele chama a atenção, né, da estratégia de marca, né, de marketing dessa Nordstrom, que não está em anúncio, mas sim em agir de modo, né, que faça o cliente dizer para os outros que eles foram bem tratados na loja. Então, a grande estratégia de marketing deles é justamente esse tratamento com o cliente. E aí, eles aqui fala, né, da mentalidade do prestativo de ajudar, né, no serviço do consumidor, e que eles gostam de fazer boas coisas para os outros. E seu desejo de prever ele tem um desejo de prever a necessidade do outro, de prever a necessidade do consumidor. Então, isso é muito bacana também para marcas que estão muito ligadas a cuidar, né? De você pensar no que pode ser um problema para o teu cliente. E eu li em algum lugar aqui, que agora eu não estou achando marcado, mas muito pensar em negócios que tenham a visão de coisas para pais, né? Para facilitar a vida dos pais, para ajudar os pais a cuidarem melhor dos seus filhos, é bem interessante para o prestativo também. Aí aqui fala, né, que o desejo da marca de prever a necessidade do consumidor e ajustar as necessidades não é simplesmente uma questão de fazer bons negócios, mas é uma questão de um desejo que define a sua motivação básica no trabalho. Então, essas pessoas trabalham para fazer o cliente feliz, né? Então, quem tem essa visão, né, de colocar o cliente muito à frente, assim, pode ser interessante também usar o prestativo. Então, fala da questão da necessidade, de olhar a necessidade do público, de saber reconhecer a necessidade das pessoas, dar atenção, uma atenção exemplar, cuidado, né, os detalhes, treinar bem os empregados, ter esse cuidado muito de atenção mesmo aos mínimos detalhes. E aí fala também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas marcas, elas tendem, né, podem cair no estereótipo de cuidar muito bem do cliente, cuidar muito bem do outro e não cuidar bem do seu pessoal, né? Então, de ter o cuidado de ter a mesma política que você tem para o cliente, de você ter internamente também, né? De você pegar e ter cuidar dos seus empregados também, né, para que eles estejam felizes, entusiasmados para poder cuidar do cliente. E fala do zelo, que é demonstrado não só por sorrisos amistosos, ou toques de mão, né, ou pelo cuidado, mas também pelo compromisso com os altos padrões de qualidade. Então, essa questão de ter padrões de qualidade bem rígidos, né, bem comprometidos. É muito importante para ele mostrar zelo de ações tangíveis e tomar cuidado para não fazer discursos vazios, né? Então, essa coisa de você ter no discurso o que você faz na prática, né? Que senão fica muito no discurso bonito, mas que na prática você não tem todo esse zelo e todo esse cuidado. Aí, falando do marketing, né? Quando a gente faz o marketing para os prestativos, uma das maneiras menos eficazes de vender para os prestativos
é lhe dizer diretamente que você se importa com eles. Então, como eles estão muito preocupados com o outro, se você falar que você se importa com eles, você não vai vender para eles, porque ele não está tão preocupado com ele, né? Então, aqui falam que a gente tem que tomar, né, prestar atenção e para mostrar para ele que você se importa com elas. Peraí, que agora eu fui tentar ler aqui e fiquei confusa, porque assim, tá assim. Mas se você mostrar às pessoas que você se importa com elas, aí a coisa muda de figura. Mas em cima fala que não pode vender para eles diretamente, porque e dizer para eles que você se importa, né? Então aqui foi um momento que ficou um pouquinho confuso para mim. Mas o que eu entendi é meio que isso. Você tem que criar estratégias, talvez para você falar que você se importa com todas as pessoas e não só com ele, né? Não só direcionado, mais com uma visão de humanidade, mais com uma visão de melhorar o mundo e não uma coisa diretamente vou resolver a sua vida, faço isso, né? Desenvolvo isso para você, porque ele não está tão preocupado com ele, pelo menos eu entendi dessa forma. É, fala da questão hoje, né? Uma questão que é persistente na nossa vida cotidiana, que é equilibrar a preocupação consigo mesmo, né? E a preocupação com os outros. Então, quando a gente pensa no prestativo, esse equilíbrio é uma coisa que demanda atenção. É, discutir essas questões, né, conversar sobre essas questões pode proporcionar uma excelente identidade de marca para empresas empreendedoras, né? Então, o, trazer as pessoas para pensarem junto nessas soluções, né, de como se equilibra esse cuidado pessoal e o cuidado do outro. Acho que aqui talvez quando você, né, tem produtos para mães, né, isso faz muito sentido, né, que a mãe ela está o tempo todo ali tentando equilibrar, né, o quanto ela cuida dos filhos e tentando se cuidar e se ver ali também no meio dessa relação, né. O marketing eficaz para os prestativos não enfatiza o zelo da marca, mas sim a preocupação com o consumidor e com os outros. O cliente é mostrado como alguém que se interessa pelos outros. O produto ou serviço ajuda o cliente a ser mais eficaz em seu zelo e também lhe oferece mais facilidade de ação. E aí, pessoas que costumam, né, de alguma forma, ter alguma brecha de sustentação, são as que mais precisam receber apoio, né? São aquelas que mais demandam atenção. Hoje em dia, existe uma certa paixão em mostrar que você se importa, e se você assistir, tipo, não, isso aqui não faz sentido. Então, assim, existe uma preocupação, né, de você mostrar que se importa, então isso é muito importante quando se pensa no prestativo, e que hoje homens e mulheres estão fazendo do tempo disponível para a família um fator importante ao escolherem um emprego, negociarem seus salários e outras condições de trabalho. Então, assim, as pessoas estão mais preocupadas em tentar integrar, né, o trabalho com suas vidas. O arquétipo do prestativo para o arquétipo do prestativo é fundamental, né, para a espécie humana, as pessoas se interessarem realmente uma pelas outras, e um forte senso de significado nasce dessa preocupação. E aí está dizendo que o arquétipo do prestativo ele está recuperando o seu antigo prestígio, né? Ele está meio que na moda novamente, que virou moda se interessar pelos outros, se preocupar com os outros e se preocupar com o mundo, né? Então existe uma visão também dele voltar à tona por moda, né? Do tipo, precisamos nos preocupar com o outro. Uma coisa interessante aqui, né, que diz que teve um período que essa preocupação, esse interesse pelos outros se tornou uma atividade basicamente feminina, mas que hoje é admitido como algo que também é importante para os homens. Na verdade, sempre foi, mas bem como se sabe,
Hoje tem pais e avós que estão mais preocupados, que são mais amorosos, que querem participar mais da vida dos filhos, né. Os prestativos querem não querem ser perdedores. Isso aqui é interessante também. Então, como os prestativos, eles dão muito para o outro, eles têm essa necessidade de não serem vistos como perdedores. E aí, de gente que é fácil, né, de ser derrotada. E aí eles estão sempre dispostos a fingir que são durões, né, criar uma carcaça ali de que ele é durão, para não ser a pessoa que é vista como a boba, a que está ali sempre perdendo alguma coisa. E que existe um lugar de aspiração, né, nesse equilíbrio de dar e receber, né. Ele tem em alguns casos, ele tem essa consciência de que ele precisa equilibrar o dar e receber. É, E aí aqui coloca que as pessoas hoje querem fortalecer a ideia de que se elas se interessam pelo bem dos outros, elas se interessarão pelo bem delas, né. Então essa coisa de eu penso no outro, eu estou pensando em mim também. Aí uma coisa interessante também que traz aqui, é que falando, né, dessa visão de pessoas que tinham muita que foram muito marcantes, volta a citar a Madre Teresa, volta a citar a Princesa Diana, né, que foi uma morte muito prematura. Fala também que desde o Watergate e do Vietnã, nós vivemos em uma época muito cínica. O que os prestativos querem é ouvir que não são perdedores porque se interessam pelos outros. Nossa impressão pessoal é de que as marcas que evitam mostrar o prestativo de uma maneira estereotipada, mas que reforçam os valores do prestativo, acabam ficando muito mais bem posicionadas e acabam prosperando muito mais. E que ela fala também que qualquer arquétipo que tenha sido reprimido, né, na sua energia, acaba impulsionando marcas vitoriosas, e que num nível de expressão arquetípica, peraí, se o nível da expressão arquetípica for andrógena e autorrealizadora, né, então esse andrógeno aqui é o olhar para o homem e para a mulher, né, independente, na verdade, e não essa coisa de colocar o cuidado só para as mulheres. E aí o prestativo é uma boa identidade para marcas que querem, que prestam serviços para o consumidor e que proporcionam vantagens competitivas, que oferecem apoio às famílias, desde fast food até minivãs, ou que estão associadas à nutrição, né, essa visão de nutrir, de cuidar, que aí está na visão do cuidado instrumental, do zelo instrumental, que prestam serviços na área de saúde, educação e outros campos dos cuidados, incluindo a política. É um arquétipo bom para as pessoas que querem se conservar conectadas aos outros e que se interessam pelo bem-estar mútuo, pelo bem-estar coletivo, de ajudar as pessoas a cuidarem de si mesmas e para causas sem fins lucrativos e atividades caritativas. Aí a próxima fronteira a ser desbravada será de prestação de serviço, que ajudem famílias não só a permanecerem unidas, como também a desenvolverem a capacidade emocional de florescer uma comunidade. Também estão em alta atividades ligadas ao desenvolvimento comunitário, e que a gente já deixou para trás as afinidades grupais que definiam nossas identidades só por ética ou por raça, né? Que hoje a gente vive num ambiente que está muito mais integrado. As marcas sábias compreenderão o arquétipo do prestativo hoje se expressando não só na família, mas também no mundo. Isso é uma coisa interessante. E o prestativo está relacionado também com o inocente, porque geralmente o prestativo quer tornar a realidade, o prestativo quer tornar realidade o desejo do inocente, que é de construir um mundo mais belo, um mundo mais seguro. Então, são arquétipos que eles se interligam. E foi isso. Espero que eu tenha conseguido fazer um bom resumo, e não sei quanto tempo que eu demorei.
E agora a gente já passa para o meu? Ou a gente discute o dela? Ou... Vocês que sabem, se quiser ir para o seu ou discutir. Acho que o meu está mais resumido. Foi baita de uma aula, né, da Renata. Eu acho que foi uns 40 minutos. Sério? Eu ainda tentei colocar aqui para ficar mais fácil, para ver se eu ficava mais focado. Próximo eu vou tentar se fazer mais resumido. Mas eu Não dá aula. gostei. Foi bom, ficou bem completo, né? Você ensina, explica bem, eu achei legal. Ah, então que bom. Então não vou fazer resumido, não. Gente, posso falar uma coisa? Meu pai é muito esse arquétipo, gente. É muito engraçado. Ele Eu me adotou identifico. um monte de gente. Ele tem vários filhos que não é de sangue, sabe? Ele é eletricista e também faz tudo há muito tempo. Então ele tem essa coisa de cuidar mesmo, né? E é engraçado dessa coisa dele de ser paternal e tal, né? Dele arranjar um monte de filho, assim. De repente o cara, ô irmãzinha, o que? Quem é você? É muito engraçado. É muito interessante, né? Que assim, eu me identifiquei bastante com essa coisa do cuidado no serviço, né? O trabalho que eu faço, eu tenho esse cuidado de cuidar, né? Então, assim, eu achei bem interessante ter me identificado, porque ao mesmo tempo que eu me identifico no estereótipo, né? Porque eu ainda não estudei com alguns outros arquétipos, ver essa coisa da visão de cuidado, de transformar o mundo melhor, né? Então, assim, eu trabalho com consultoria de imagem, que eu acho que em muitos momentos é muito pesado, né? Essa pressão estética, essa coisa de você precisar ser algo que você não é. Então, eu me identifiquei muito com o arquétipo. Não sei se vai ter mais algum, assim, que eu vou me identificar mais, mas eu achei muito interessante essa visão de cuidado do lado do serviço também, né? De você ter um serviço mais acolhedor, um serviço que você está mais preocupado em ouvir do que em despejar seu conteúdo, né? Então, eu achei bem interessante. Já que a gente está falando, então vamos, né, assim, bater um papo então sobre esse arquétipo. Né, eu também me identifiquei bastante e como essa coisa que você chegou a comentar que está em moda, né, igual tem a Amazon, tem a Zappos, né, que é uma outra empresa americana, que eles é muito focado nessa coisa de cuidar. E existe até uma profissão hoje que chama CS, né, que é Customer Sucesso, onde as pessoas é voltada para o sucesso do cliente, né, para cuidar, gerar experiência. Então, as empresas elas estão hoje contratando e focando para fazer isso, né? Quem quer ter fidelidade do cliente, né, que trabalha com recorrência, então eles dão muita atenção para que o cliente continue ali fiel e consumindo. Então aí tem todo esse cuidado. Um outro ponto, né, que você comentou é que você não entendeu a parte de caridade, assim, é porque existe o empreendedorismo social, onde eles é contra, digamos assim, fazer caridades, né, igual, digamos lá, né, tem os espíritas faz muito isso, né, de alimentar quem está na rua, porque acaba que não é uma solução para o problema, né, você ajuda a pessoa, é aquele negócio, né, você dá o peixe e não ensina a pessoa a pescar. Então, o empreendedorismo social, ele foca em capacitar essas pessoas, em fazer com que elas consigam produzir, gerar uma renda, para que elas se tornem independentes financeiramente. Então, eu acho que seria nesse sentido, né, que ela comenta, que Tá. não basta só você ajudar, né, tem que ser uma coisa mais profunda, né, de fazer com que a pessoa saia daquela situação e não dependa mais de caridade. É porque ficou como se fosse uma visão de que as pessoas não valorizam mais o prestativo, né? Pelo menos isso que para mim ficou meio. Mas agora você falando faz total sentido, né? Porque assim, hoje a visão de caridade é uma visão de ensinar a pescar, né? Então talvez seja muito isso que você falou, né? De tipo aquela visão de só dar, né? Tenha perdido o senso de gratidão, né? Que ela ainda colocou alguma coisa assim do. Acho que eu achei aqui.
a frase. É porque Que a você imagem do dá, prestativo tornou-se menos celebrada e menos digna de gratidão. Acho que deve ser por isso, né? Que é as porque pessoas não quando querem mais você que dê, ajuda, né? você não tira a pessoa da situação, né? Ela Sim, continua ali, né, dependente. sim, total sentido. Mas eu vejo uma alta também desse arquétipo na questão do ambientalismo, né? Agora no século XXI, né? Porque no último século realmente não se pensava, né? Tipo, matavam animais deliberadamente, tudo, né? Então teve uma alta de empresas que estão se importando. Será que pode ser? Eu acho que faz sentido, porque assim, a gente tem cada vez mais pessoas preocupadas com a sustentabilidade do planeta, né? Do tipo, o planeta vai acabar e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, acho que essa alta, né, das pessoas preocupadas com sustentabilidade, com as formas de consumo, com matéria-prima, que vem muito da sustentabilidade, faz total sentido com o prestativo, né? Afinal de contas, ele é a pessoa que está preocupada com o mundo, ele não tá, ele quer cuidar, né? Então, esse cuidado de vamos cuidar do planeta, né? Vamos ter mais consciência com o que a gente come, com o que a gente planta, com o que a gente usa. Eu acho que faz total match, né, com essa visão. Porque o planeta, se a gente não fizer alguma coisa, não vai durar muito, né? Então, acho que essa visão, né, de estar voltando a estar na moda, né, ser prestativo, pode estar bem ligada a isso também, né? Nessa visão de sustentabilidade, de a gente precisa cuidar do planeta, né? Então, vamos cuidar um dos outros também, né? Que eu acho que quando você começa a ter essa mentalidade mais focada na sustentabilidade, ela não é só ambiental, né? Ela acaba sendo também de toda a base de estrutura, né? Então a gente começa a se preocupar com como que a gente gratifica não, como é que a gente paga as pessoas, esqueci o termo certo, né? A gente começa a se preocupar como é que as pessoas estão vivendo, né? Como é que está a estrutura social da vida dessas pessoas, e começa a ter uma preocupação bem mais ampla, né? De tudo que está cercado, né? Tudo que cerca esses seres, né? Somos nós. Não sei se eu viajei um pouco aqui. Eu gosto de falar de sustentabilidade, então eu posso ter dado uma viajada. Vou fechar meu microfone, gente, senão eu fico falante. É legal. Depois a gente pode continuar mais. Eu deixar a Tânia aí, que ela deve estar com muita vontade de falar sobre o governante. Não tô sim, com muita vontade. Ai, ai, vamos lá. Então, o governante, quando a gente imagina esse arquétipo, a gente pensa no rei, na rainha, ou em cargos de pessoas que estão no poder, ou aquelas pessoas que tenham um estilo aí dominante e autoritário. Aí, como exemplo, ele trouxe, né, o Winston Churchill, a Margaret Thatcher e qualquer juiz aí de Suprema Corte, né? E uma coisa interessante é que o governante, ele sabe que a melhor coisa para poder evitar o caos é ele assumir o controle. Então, o governante, a palavra-chave dele vai ser o controle, né? O desejo básico dele é o controle. E a meta dele vai ser, então, criar uma família, uma empresa ou uma comunidade que seja próspera e bem-sucedida. A estratégia dele é exercer a liderança, né? Ele morre de medo do caos e de ser destruído, e a armadilha dele é tornar-se mandão e autoritário. E o dom, em geral, o governante ele tem responsabilidade e liderança. E a motivação básica dele é mesmo conquistar e se manter ali no poder. Quando este arquétipo está ativo, as pessoas gostam de assumir papéis de liderança e gostam de estar no controle tanto quanto possível. Pensar na melhor maneira de organizar as atividades e implementar políticas e procedimentos é uma tarefa que lhe proporciona um senso de altamente gratificante, de maestria pessoal e poder sobre o mundo. Então, ele gosta muito ali de criar as leis, de estar ali sobre comando e saber que ele está no controle. Os governantes, eles sentem um medo intenso de que o caos surgirá se eles não assumirem controle. Então, se eles perceberem que
tem ali a possibilidade de estabelecer o caos, ele vai assumir o controle para poder evitar que esse caos se estabeleça. Eles tendem a detestar as pessoas que desenfreadamente ameaçam destruir ali a ordem que eles desenvolveram ali com tanto cuidado. Pessoas com forte tendência desse arquétipo se preocupam com assuntos ligados à imagem, ao status e ao prestígio, porque não porque elas são superficiais, mas porque elas compreendem que a aparência aumenta o seu poder, né. E isso é típico, porque se você tem uma aparência ali autoritária, você tende a aumentar o seu poder. Aí aqui tem um anúncio, né, da Fênix Wealth, que eu nem sei, essa empresa eu não conheço, ela veicula mulheres coroadas como se fossem rainhas, e alguns, com a mulher em traje de gala, que parece ter reinado na Renascença, e a legenda diz: "Algumas pessoas ainda herdam riqueza, o resto de nós não tem outra escolha senão ganhar dinheiro. A boa notícia é que muitos de nós sabemos ganhá-lo, mas e daí? A Fênix vem oferecendo ao público novas direções inovadoras há quase 150 anos. Entendemos que fazer dinheiro e saber o que fazer com ele são duas aptidões diferentes. É por isso que, entre outras coisas, é por isso, entre outras coisas, que os milionários procuram assistência da Fênix. Por quê? Porque se você não souber o que você vai fazer com o dinheiro, não adianta você saber ganhá-lo. E aí, você vai estabelecer o caos, né, porque você vai ter dinheiro e não vai saber o que fazer com ele. Pode estabelecer o caos, então aí a Fênix chama atenção para ela. E estar ali no comando e no controle, ele tem que estar sempre ali no comando e no controle. É típico dele ser mostrado como um indivíduo extremamente responsável, que joga ali com muitas responsabilidades importantes. Eles estão continuamente elaborando e pondo em vigor as normas que estabilizam ali a sociedade. Se eles realizarem bem o seu trabalho, a sociedade vai ter sucesso. Se eles fracassarem, a sociedade fracassa. E o que eles não querem é ver esse fracasso, né? A Iômega, que faz seguros de computadores, mostra ali um rapaz selvagem roubando um computador. E o texto diz: "Você está segurado se Johnny roubar o seu carro. Mas e se ele roubar o seu computador?" Aí, por exemplo, já estabeleceu o caos na cabeça do governante, porque se ele tem que ter o controle de tudo e tudo está no computador, se roubar o computador dele, ele vai ficar louco. Então, claro que há coisas que o governante odeia e claro que, se há uma coisa que o governante odeia, é qualquer coisa que ele não consiga controlar. E há vários anúncios que enfatiza que que tem tudo disponível para que o governante possa ir despreocupado, pois não perderá o controle. Aí eles falam, por exemplo, tem um anúncio de um hotel que fala que você pode ir, ficar, que você vai ter internet de alta velocidade, papapá, papapá, você vai ter lazer e tudo. Então, quer dizer, você vai ter tudo ali muito bem controlado, tá tudo muito bem, a serenidade está estabelecida ali no ambiente. Você não precisa ficar com medo de perder o controle, porque aqui você não vai perder o controle. Tem uma conexão natural com o patriotismo, né? Eles gostam do seu país porque sentem orgulho das suas leis e tradições, que geralmente eles ajudam a construir, né? Ele não lida apenas com riqueza e poder. Eles são exemplo de comportamento ideal ali na sociedade. Assim, boa conduta e bom gosto são da maior importância. As organizações deste arquétipo, elas são estáveis, produtivas e bem ordenadas, funcionando sem dificuldade com os procedimentos e as políticas apropriadas. Geralmente, as organizações que são do governante, ela tem ali muito bem estabelecidas suas políticas para poder saber como que é que tem que funcionar, e geralmente você tem que estar buscando ali como que é que você tem que agir dentro dessa organização. A política, claro, existe em toda a organização, mas seguir a política nessas organizações é como assistir um espetáculo esportivo, porque ali a política tem que ser seguida à risca.
Se a organização não é uma ditadura, ela funciona equilibrando o interesse dos eleitores, assim como ocorre no governo. Então, ela está o tempo todo ali buscando os interesses dos eleitores. O poder público protege os empregos dos trabalhadores, de modo que eles vão se sentir seguros ali, porque ele tem leis que controlam e que trazem para ele esse bem-estar. Aí eles falam da Microsoft, que ela demonstrou um potencial tanto positivo quanto negativos dessa organização do governante. Que no lado positivo, ela compreendeu como fazer parcerias com outras partes do mercado e alavancar essas parcerias em benefício próprio. Ela sabia jogar o jogo da política industrial. Então, o que que ela fez? Ela chegou, por exemplo, perto das marcas IBM e negociou para poder, a hora que o computador sair, já sair com o Windows. E aí ela fez com que todo mundo ficasse dependente dela. Ela estabeleceu ali as políticas e ela que mandou no mercado. E as organizações governantes, elas gostam disso, é de assumir o controle, inclusive de outras empresas e outras linhas de produto, porque a hora que ela fechou essa parceria com a IBM, por exemplo, ela assumiu o controle também da IBM, porque os computadores, os hardwares, né, já saíam com o software dela todo instalado. E ela vai geralmente, essas organizações geralmente elas crescem por meio de aquisições. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que no governante, eles não vão satisfazer as necessidades do cliente. Eles vão antever o que é que o cliente precisa, como por exemplo, essa empresa, Morita, notou que que as pessoas não pediam um toca-fita portátil, que é o Walkman, até porque elas nem sabiam que isso era possível. Foi ela que criou neles o desejo de ter um Walkman. A grande marca de governante conhece os seus constituintes tão bem que prevê as necessidades mais profundas que eles querem. Quantas vezes a gente já se deparou de coisa assim, ó, nem sabia que isso existia, e aí cria em você a necessidade de consumir esse produto ou serviço? E aí aqui na página 266 eu achei muito interessante o que ele fala da nossa marca, da estratégia da marca, né, da nossa empresa ou da nossa marca pessoal. A estratégia da sua marca, a promessa da sua marca, a essência da sua marca, seu caráter e personalidade devem ser bem pensados e articulados por escrito, de modo que possa ser transmitido a todos os stakeholders. Esta é a única maneira de impedir que sua marca se dilua com o impacto de todas as suas relações com outras marcas. Sua marca crescerá e mudará à medida que se adapta ao seu ambiente, mas a tarefa que cabe a você é a de garantir que ela continue forte e saudável. E aí eles falam, nós, as autoras desse livro, acrescentaríamos que você também deve garantir que sua marca continue fiel a um único arquétipo irresistível e identificável. Aí, sim, já saí do capítulo, né, do governante, eu finalizei com isso. E aí vem uma parte, antes de chegar na alcachofra, tem aqui uma partezinha onde fala como a gente posicionar agora já uma marca arquétipa. O que que ele fala? Que sem ponto de referência fixo e estáveis, é quase certo que estaremos desesperadamente perdidos. Por quê? Porque agora, essa parte do livro já terminou a parte dos arquétipos e agora é para a gente colocar em prática como que a gente vai estabelecer qual é o arquétipo da nossa marca. E aí ele fala que os significados que você vai encontrar, que você vai explorar, são pontos de referências fundamentais, atemporais e universais, como as estrelas ou a linha do horizonte ali para os navegadores, né? São todos conceitos claros e coerentes que não exigem rodas ou pirâmides para ser compreendidos e aplicados. E aí ele vem falando agora da alcachofra. O que que é a alcachofra? É como revelar o significado arquétipo da nossa marca. Assim,
ele faz uma alegoria muito boa com a alcachofra, que assim como a alcachofra, a meta é retirar ali as folhas desnecessárias para chegar ao coração do assunto, o cerne do significado indiscutível da nossa marca. E aí ele fala que depois de nós familiarizarmos com todos os arquétipos que a gente viu até agora, agora a gente precisa dar os passos necessários para ver o nosso negócio através dessa nova lente, porque agora a gente já conheceu todos os arquétipos que existem. E aí ele dá um passo a passo de como a gente vai fazer para poder definir o nosso arquétipo. Então ele fala que o primeiro passo é a gente buscar a alma da nossa marca. Então ele até faz uma alegoria que você vai ter que fazer tipo uma escavação arqueológica mesmo, para poder descobrir qual é o seu capital mais profundo e mais significativo na sua marca, que vai ser ali a sua essência, a sua alma. E que depois que você descobre isso, você vai ter que buscar a substância da sua marca. Que nesse segundo passo, você vai assegurar que a identidade arquetípica sugerida pela escavação esteja bem ancorada em alguma verdade sobre o assunto ou o serviço, que seja ali o ideal, é, uma verdade física e contemporânea do que você quer para a sua marca. Então, você tem que descobrir ali qual que é a substância da sua marca para poder você trabalhar essa alma que você descobriu lá na primeira etapa. Na terceira etapa, a gente vai ter que encontrar qual é a alavancagem competitiva que a nossa marca tem. Nesse passo, a resposta encontrada para essa alavancagem assegura que não é apenas adequada e conveniente, mas que ela oferecerá uma diferenciação significativa e sustentável no mercado. Ele, inclusive, fala para a gente olhar os nossos concorrentes, como que eles estão tratando para a gente poder ver qual que é a nossa alavancagem. No atravancar do mercado de hoje, as marcas que parecem indiferenciadas caem na condição de commodity e, por decorrência lógica, o preço torna o critério básico para a escolha do consumidor. Então, o que ele fala? Ele fala que se a gente não tem ali uma alavancagem competitiva muito forte, a nossa marca vai ser como qualquer uma outra. Então, o nosso cliente ele só vai comprar o nosso produto ou o nosso serviço por causa do preço, porque nós não temos nenhuma essência que vai diferenciar a nossa marca de outra no mercado. E aí ele fala também que você precisa conhecer o seu consumidor, porque o estágio final vai assegurar que a alta probabilidade de que o arquétipo ele seja poderosamente relevante e significativo para o seu cliente-alvo. E aí ele fala que o marketing do estilo de vida levou à premissa de que as pessoas querem ver a imagem delas a imagem espelhadas de si. Ela não quer ver a gente, ela quer ver ela na gente, né? E caso contrário, se a gente não fizer isso, não se identificar, caso contrário, quer dizer, se a gente não fizer isso para poder ela se ver identificada no nosso anúncio, ela não vai comprar o nosso produto nem o nosso serviço. O marketing arquetípico assume o extremo oposto. Por quê? Porque a ideia do marketing arquetípico, quando a gente vai querer buscar o arquétipo, é a ideia de que os anseios irrealizados levam as pessoas a responder em um nível muito mais profundo, porque as coisas que estão ausentes, porque é aquilo que eu falei, a gente vai despertar nele um interesse que ele nem sabia que existia. E isso é que é o marketing do arquetípico, e não as coisas que ele já tem. E por último, depois que a gente já fez tudo isso e descobriu aí a nossa essência, passamos ali, tivemos a nossa vantagem competitiva, já descobrimos formas de criar a necessidade no cliente, a partir de agora é a gente manter o curso e administrar o banco da nossa marca. Porque depois que o lugar arquetípico da marca no mundo foi esclarecido, o processo de nutrir essa identidade e beneficiar-se dela deve ser administrado
cuidadosamente. Uma marca é um repositório de significado valioso e da boa vontade dos consumidores. A oferta amplifica e nutre esse significado arquetípico essencial da marca ou dele se beneficia. É isso. Não sei se eu fui muito rápida. Fiquei preocupada porque Foi já está legal. à Muito. tarde, às vezes vocês estão. Então, é alcachofra, igual a Ariadne falou, é muito grande, sabe? É muita coisa, mas eu achei que assim, não dá para poder ficar esmiuçando tudo que ele fala. Eu procurei resumir ali basicamente o que que ele vem falando que a gente precisa fazer. E eu acho assim que depois o ideal é na hora que a gente já tiver ali pelo menos o arquétipo mais ou menos delineado que a gente precisa, tenha que pegar o capítulo mesmo e lendo passo a passo para poder fazer cada um dos passos que ele fala no capítulo. São quantos passos? São Você 5 sabe? passos. É os 5 só, né? É porque é buscar a alma da marca, e aí ele fala para você fazer tipo uma escavação mesmo. Ah, e aqui até a hora que ele fala quando voltou o Fusca, que ele, aí eu não sabia disso. Aí ele fala assim que o Fusca, por que que o Fusca voltou? Porque muitos jovens, às vezes, na época, eles queriam um carro que só levasse e trazesse eles, que fosse econômico. E aí, eu achei muito interessante, o Fusca, ele é a imagem do bebê, aí aqui, tá vendo, ele é aquela testa comprida, aqueles olhos arregalados, e ele faz tipo assim, e volta com o Fusca, por quê? Porque eles tinham Voyage, que era bebedor, mas que muitos jovens, eles não queriam um carro bebedor, eles precisavam era só da locomoção, então eles queriam um carro econômico, e foi por isso que a Volks voltou com o Fusca. Eu nem sabia que lá nos Estados Unidos também eles tinham voltado com a versão do Fusca repaginado não, né, eles voltaram foi com o Fusca mesmo em si, né. Na época que voltou foi em 95, não foi, que voltou? Não lembro. Também não. Eu gostei do item 4, né, que fala que quando você, define a sua marca, né, você encontra seu diferencial, aí você faz a pessoa enxergar o lado mais profundo, né, que não você não fica falando o óbvio ali, né, o que ela já sabe, né, você tem que vir com coisas que ainda ela não enxerga, né, algo nesse sentido. Que ela nem sabe que ela precisa, né. E aí, teve até esse negócio do Walkman, eu achei muito interessante na hora que fala, mas aí já é lá no governante, né. Deixa eu ver se eu acho onde que tá. Aqui, ó, não se trata apenas de pesquisas de mercado, de perguntar aos consumidores o que eles querem. Eles geralmente não sabem. E é por conhecê-los tão bem que você sabe o que os ajudaria antes que eles próprios saibam. E isso é uma dor de mercado, né, igual, por exemplo, o meu mercado de marketing. A maioria das empresas, elas acham que não precisa do marketing, né, que elas conseguiram, digamos, sobreviver até onde elas chegaram hoje e que o marketing não é algo tão importante. Então aí cabe o meu papel de conseguir, né, fazer elas enxergarem e tem muita aquela coisa, no quem trabalha com copyright, o nível de consciência, né, do seu cliente. Então aí tem pessoas que é mais consciente, que é a minoria, né, que já sabe o que quer e que está querendo comprar, né, digamos, tem mais urgência, e a maioria é que eles nem sabem, né, que entra nesse ponto aí, que você tem que educar para que a pessoa consiga, né, enxergar, e é onde entra o papel da produção de conteúdo, né, você tem que produzir muito conteúdo para essa pessoa aumentar o nível de consciência dela da necessidade do que você está vendendo. Eu gostei bem. Ariadne? Então, não, eu queria falar uma coisa. Então, gente, eu não terminei de resumir meu capítulo.
Na verdade, eu comecei a resumir, daí ficou gigante, assim, tipo, ficou gigante, né? Daí eu pensei, não, vou começar de novo, mais fácil, e terminar daí. Daí eu tô, tipo, nessa questão. Daí eu ia pedir pra vocês pra deixar pra semana que vem mesmo. Mas comentando sobre essa parte, né, que começou, tipo, eu tava desde o início do livro com essa dúvida, né? Como é que eu consigo ver o meu arquétipo, quando que eu uso, como que eu uso no discurso e tudo mais. E agora começou as minhas dúvidas a serem sanadas, né? E eu cheguei a pegar essa questão, eu já encontrei o arquétipo que eu quero fazer e comecei a colocar algumas características, né, dar aquela ajustada, assim, e agora eu tô dando uma olhada nas empresas que eu, tipo, não só concorrentes, mas também empresas que eu posso fazer parcerias, coisas legais, assim, que na verdade é uma coisa que nunca ninguém tinha feito, na verdade, eu acho, na minha opinião. Tipo, uma empresa de doces do explorador, entende? Tipo, sei lá, faz muitos anos, faz 7 anos que eu vendo doce na rua, sabe? Então, para mim, faz muito sentido isso. Mas ninguém, sabe, ninguém imagina, ninguém sabe que quer isso, que quer comprar no meio do caminho, não quer entrar em nenhum lugar, comprar, ou que quer levar para, tipo, sei lá, para cima de uma montanha, que seja, né, para qualquer lugar, esse entendeu? Tipo, é um objeto que é mais fácil de levar, um objeto que é mais como um companheiro de viagem mesmo. Ninguém imaginava que um doce poderia ser assim, né? E nem no Starbucks mesmo, ninguém imaginava que um café você poderia andar na rua, né, com ele. Então, é muito louco, né? Como é que eu cheguei a essa conclusão que seria ele? Eu tive que cavucar mesmo. Como é que o termo que a Tânia falou? Do segundo ponto lá. Escavação. Escavar mesmo o meu próprio passado, a minha alma mesmo. O que eu faço desde sempre, né? Não é só essa empresa, né? Muito louco, assim. Onde você mora, Ariadne? Eu moro em Curitiba agora, mas eu estava morando na Ilha do Mel um tempo atrás. E lá é bem mais boca a boca, né? Lá é bem pequenininho, daí, tipo, nossa, se eu postar no grupo do Whats lá, tem um grupo que tá todo mundo da Ilha do Mel lá. Se eu postava lá, vendi em 5 minutos. Entendi tudo. Aham, vendia tudo, gente, é incrível. Daí eu vim pra cá, daí eu senti a necessidade de fazer em maior escala e também pela internet, né? Pelas redes sociais dele. Ilha do Mel fica onde? É no Paraná também, tem uma passagem por Pontal, mais fácil, mas mas ele é de Paranaguá, na verdade. É do lado E, é- de. Oi? e o que tem lá, assim, ponto É turístico? uma ilha bem pequenininha, tem 2.000 habitantes e tem mais uma coisa assim de aventura, né? Tipo, é uma das coisas que eu quero aderir à minha empresa. Eu queria até fazer, sabe, turismo adventure, assim, de bicicleta e tal, porque só trilha, não entra carro, não entra moto. Então eu queria, né, tipo, pegar essa pegada também, tipo, levar eu não gosto de falar funcionários, na verdade, os meus colaboradores para viajar junto, levar o bolinho, tirar foto lá com o bolinho, não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, né? Como é uma coisa que é mais meu que eu vou aderir à empresa, né? Tipo, né? Não é tipo uma solução, não é uma coisa que as pessoas realmente precisam, mas depois de elas verem o que eu vou fazer, elas vão precisar. Entende? É criar um movimento, né, para que as pessoas, elas, quando estiver ali viajando, né, ela tem o hábito de levar o seu produto, enfim, interessante. Você faz produtos mais saudáveis ou produtos mais gostosos? Então, eu sou mais gostosos, assim, mas eu descobri que o brownie vegano, ele tem mais tempo de prateleira. Então, eu vou começar a fazer vegano e também sabores veganos e tal. Não sei se 100%, né? Mas dá para fazer vários sabores veganos.
Não só por questão Porque de aí você pode criar prateleira, esse mas nessa movimento. questão de sair do sistema um pouco. Hã? Aí você criando esse movimento de tipo Brownie companheiro de aventuras, né? Se você estiver lá, você não tem o que comer, você tem seu companheiro lá, o Browniezinho, vai estar sempre com você nos Isso, momentos subir o morro, tá, mais lindos da vida. Bem legal. isso aí, por aí. Legal, Valeu, gente. gente, Mais eu alguma gostei do... coisa? Mais algum ponto? Gente, por mim, aquela eu não jantei. Por mim, a gente encerra pra eu jantar. Cara de pau. Tá certo. Então Ou tá, então, gente. semana que vem eu que começo, tá? Valeu. Semana que vem, então, já está definido? Eu sou meio... Deixa eu olhar aqui. É, já tem o restante dos capítulos. Aí vai meio que já está fechado o final do livro? Eu Pelo que eu fiquei vi. com 2, né? Se tiver mais alguém interessado em ficar. Faltou os 2 últimos, né? E o meu PDF tá incompleto. Mas aí os dois últimos já seriam no nosso próximo encontro ou na outra semana? É no próximo, né? E a ideia seria acabar já Nossa. o livro no próximo. Sendo no próximo, não vou Pessoal, me vocês comprometer, não. perguntaram Porque a senão minha outro... opinião. Vocês me perguntaram a minha opinião da constância, né? Eu acho legal, uma vez por semana, mas que daria para ser, tipo, um pouco menos, né? Tipo, um pouco menos páginas, no caso. Às vezes pode demorar mais que um mês, né? Um livro grande. É que a Sim, gente estava fazendo a conta, igual esse livro aqui, ele não é fino, não. Pequeno que nem esse, né? E eu acho que talvez igual a Renata falou, poderia fazer um capítulo, porque eles são 20 capítulos, é muita coisa, né? Nossa Senhora. sim. O que eu acho mais complicado é que ele é denso, né? Então, assim, para você resumir, tipo, tem muita história, então você tem que pensar se vale a pena contar todas as histórias, né? Qual é a história que é relevante. Então, eu achei que é um livro que ele demanda no resumo, né? Então, assim, o resumo dele, pelo menos assim, eu separei 2 horas hoje e eu não consegui. Tudo bem que eu fiz uma aula, né? Agora eu não fiz um resumo, eu fiz uma aula. Mas tipo, eu fiquei 2 horas para não conseguir colocar tudo no arquivo, né? E aí eu não sei, assim, né? Como já está definido, acho que talvez o próximo livro a gente possa começar vendo quantas páginas são, meio que dividindo, né? Por páginas, e aí a gente decide como que vai ser o andamento. Lá na descrição e no documento lá do grupo tem uma planilha com todos os livros e a quantidade de páginas de cada um. E o próximo também não é tão fino assim, não. Eu estou procurando aqui, porque eu assim, não lembro, gente. Eu abri, mas deixa eu ver se eu acho aqui para a gente Tem ver. um link do documento e lá dentro tem uma planilha. Aí na planilha tem a lista dos livros e a quantidade de páginas. Deixa eu abrir aqui. Acho que agora eu achei. Nossa, até deu uma nostalgia, assim, ver ela abrindo o livro. Faz tempo que eu não abro um livro. Eu ainda sou do papel. Para livro, eu ainda sou do papel. Apesar de eu gostar muito do digital, mas para livro eu gosto de. Aqui, são Eu 300 e comecei, tantas páginas também. Ó. para coisa que eu quero aprender, eu comecei a voltar para o papel também, que livro digital, só consigo ler romance, essas paradas de Livro ficção. digital é mais assim, esses que são facinho, que você não precisa anotar nada. Eu saio marcando tudo, assim. Aqui, Eu acho que eu não estou conseguindo acessar, tá são aqui a planilha. 21, são praticamente 21 capítulos. Ele ainda é mais grosso do que esse, do que o que a gente está lendo. Né? Só que parece assim que os capítulos são menores, mas mesmo assim ele é 300
e 37 páginas. Então, quer dizer, se eu quiser ler ele um mês, eu tenho que ler no mínimo 10 páginas por dia. E eu acho que a letra dele é menor do que a desse, do que a gente está Ah, você lendo. já comprou o outro? Maravilhosa. E parece ser denso igual a esse ou parece que é mais... A presença dos 12 arquétipos. Eu não sei, porque eu acabei de abrir. Não, ele parece que é na mesma pegada. Não sei. O que a gente pode fazer, assim, é falar lá no grupo, né, para ver se as pessoas ficam mais ativas. E se ficar esse grupinho menor, a gente fazer, tipo, meio capítulo, né, por resumo, assim, diminuir um pouquinho para a gente conseguir manter e não desistir. Se ficar difícil, a gente vai acabar desistindo, né? A vida vai engolir. E aí a gente vai tentando aumentar, né, a aderência de pessoas, aí a gente vai aumentando a quantidade de... Aí vai ficando mais subdividido, né? Não sei. Sim. A ideia era ter no mínimo 7 pessoas, né? Que aí daria para distribuir mais. E também, assim, por exemplo, ficar ali 1 hora, né? Não sei quanto tempo que vocês gastam para ler as 10 páginas, mas seria em torno de 1 hora, 1 hora e meia por dia. E fazer, né, depois vamos supor, eu gasto 1 hora para fazer o resumo. Então aí seria mais 1 hora, 2, né, dependendo de cada uma. E vai muito do método, assim, né? Igual eu vou já lendo e vou meio que resumindo ali cada parágrafo, né? Vou pondo as palavras ali que eu acho mais interessante. Então aí depois o resumo é só, né, organizar isso. E seria mais ou menos isso. Ler todos os dias, né, para não ficar acumular muito, para criar o hábito, né? Então é criar o hábito da leitura e também não, às vezes não precisa ler tudo, né? Igual tem capítulos de arquétipo que só com resumo aqui eu vejo que por enquanto para mim não é necessário. Aí só se eu ver, não, isso aqui vale a pena, né? Aí sim ir lá e ler o capítulo. É porque só pelo resumo já dá para ter uma boa noção e entendimento. Mas aí, assim, pelo menos para mim, né, gente? Tô falando da minha situação. Mas, tipo, dedicar 1 hora e meia todo dia, eu não consigo, não. Meia hora eu faço, assim, meia hora eu consigo, que já está ali no tempo Eu acho que o separado. Fabrício Agora, uma hora não e tem meia para mim, criança. e não faz Eu nada em tenho, casa. eu tenho um de 3 anos. Mas tu não faz nada em casa, não lava uma louça, não passa um pano, não faz Porque uma aqui em comida, porque casa, 1 hora e meia de leitura. aqui em casa eu sou viúva de marido vivo. Meu marido não mora aqui, eu tenho 2 crianças, tenho que estudar com as crianças, trabalho 8 horas por dia, ainda dou consultoria. Então, assim, 1 hora e meia. Justifica muito bem o seu tempo, Não, né? e Porque eu não só pelo que você tenho falou, eu sei. empregada. Eu não tenho empregada. Então, quer dizer, eu lavo, eu Não, passo, eu cozinho, eu arrumo a casa. não, eu Não, eu leio não tive rapidinho. nenhum feito. Eu leio Oi, mais rápido do que 1 hora e meia um capítulo. O problema é parar, conseguir parar para ler, entendeu? Esse que é o problema. Mas na hora que eu paro, eu consigo. Mas tem aquela coisa, a criança chora e não sei o quê. mas é isso. Mas Então então tá, tá. E gente. aí, se você precisar Estamos conseguindo, né? das páginas, vocês me falam. Eu tiro foto aqui e mando. As páginas que estão faltando. Eu quero, Quais se você são quiser os que mandar estão Tá. os 2 últimos, 20 e 21. 20, Mas aí 21? tá faltando ele inteiro? É, Tá. Vou ver se eu Tipo, tiro aqui. eu Porque ainda não precisei, assim, tipo, do que eu ia fazer resumo, não precisou. O seu que você falou do prestativo tava faltando, não sei se uma ou duas, né? Mas não precisou porque eu não tive que fazer o resumo, né? Uhum. Mas por enquanto tá tranquilo, assim, pra mim. Tipo, às vezes falta um, não, até agora faltou
um capítulo, assim, tipo, faltou o Alcachofra para ler essa semana e da semana passada faltou um também. Então, tá tranquilo, né? Vocês estão conseguindo tranquilo também? Não, eu tô Eu cansado. tô café com leite aí que eu fiquei mal, né? Então eu fiquei com muita coisa atrasada essa semana, né? Por ter ficado uma semana de molho. Então também tem isso, né? Eu tô com um monte de coisa na vida atrasada. Mas eu acho que assim, a ideia é que eu leia todo dia, né? Que eu coloque ali na minha leitura da manhã. Então eu acho que vai ser tranquilo no próximo livro. Esse daqui que acabei atropelando um pouco, né? O outro eu acho que vai ficar bem tranquilo. Vai adaptando, é questão de hábitos. E eu acho Não, que o hábito aqui nem era tanta questão, não. A questão foi que eu fiquei uma semana mesmo muito mal, gente. Não conseguia ler nada, assim, eu fiquei muito, muito mal. E aí atrasou, né? Então, assim, tô tendo que priorizar um pouquinho, colocar as coisas da vida em ordem, né? Então, minha casa, gente, você não tem noção, que você estava aí falando, marido ficou uma semana cuidando da casa, vocês não imaginam o que tava. É desesperador, sabe? Do tipo, então foi. Eu estou tendo que botar a vida em ordem, né? Ficar doente pra gente é pior do que trabalhar, entendeu? Que atrasa tudo daí, né? Atrasa tudo, 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 tudo. Então, acho que, tipo, por isso que eu não vou pegar o compromisso desses capítulos, porque eu ainda estou com algumas coisas meio que atrasadas. Mas aí no próximo vai estar no hábito, que já tem, assim, eu já tenho ali no meu dia a dia o hábito, o períodozinho da leitura. Né? Vai ser tranquilo. Não, legal. E o bom é que quando a gente faz o compromisso do resumo, aí fica uma responsabilidade maior para a gente Sim. terminar e ler, né? Então esse compromisso, para mim, me ajuda, né? Às vezes, se eu estou sozinho, aí eu acabo, às vezes, procrastinando, e com o grupo, né, ajuda a criar o hábito mesmo. Mas Muito E eu até pensei, reter, assim, né? porque eu acho que eu já teria dado uma desandada já, entendeu? Eu começo assim, como o livro, metade do livro, o resto do livro deixo para ano que vem. Eu sou meio assim. Depois que eu coloquei como hábito, eu consigo terminar os livros, que eu também era assim. Comecei, tem um monte de livro que comecei e nunca terminei. Aí agora é aquela coisa, eu tenho que ler aquele livro. Então, assim, eu preciso continuar. Mas aí quando o livro começa, né, em alguns momentos, você começa do tipo, para 10 minutos. Não, vou ler só 5 hoje. E aí você, às vezes não rola, né? Mas pelo menos depois que eu coloquei como hábito, né, o tempo ali pré-determinado, eu tenho Vocês já conseguido leram terminar. o livro Poder do Hábito? Li. Nossa senhora, que livro difícil de ler, viu? É muito bom. Ah, mas eu acho Sério, achei ele eu comi. Nossa senhora, eu custei a terminar esse livro, achei ele muito Porra, entediante. Não, muita peraí, gente fala. eu tô trocando. Não, O Achou eu muito tô Outro amarelo. entediante. trocando. Agora que você falou, Uhum, agora que você tá falou aqui, ó. entediante, eu lembrei que não, o Poder do Hábito eu não consegui ler também. Achei muito Nossa chato. senhora. Não, eu me Muito chato. obriguei a Eu ler achei ele até o muito. final, mas ele é terrível. Horrível. Nossa. Que eu li e Agora gostei foi Hábitos Atômicos. Ah, isso, eu Mas é tenho uma coisa ele. que. muito bom. Eu tenho Ai, ele, muita deve estar gente aqui Achei fala muito comigo. bom. desse, é verdade. Eu escrevi aqui. Hábito. Esse eu tenho Esse também. foi tranquilo para mim de ler, assim. Ah, ele Eu tá ali, ele é o gostei, né? segundo Como ali. Tá ele na é bem lista bom. ali para ler. Está sendo Agora, bem discutido nos blogueiros. Ele ajuda Poder do Hábito. bastante, né, você a empilhar, né, os hábitos na tua rotina. Assim, para mim foi muito bom. Que aí eu comecei a empilhar, por isso que eu falei, a rotina agora, o hábito da leitura já está ali, que ele está empilhado. Então já tem o espacinho, e aí ajuda muito, assim, a pensar, trazer mesmo, né, a visão de que o hábito te ajuda, né? Tem muita gente que fica Eu naquela rotina. Eu sou o contrário, porque eu já gosto muito de ler, eu tenho que me frear, porque, igual, por exemplo, a maior dificuldade minha com rede social é isso, é porque eu não gosto de rede social. Então, se eu pegar meu telefone e começar a ver, eu faço assim, gente, que perda de tempo, vamos pegar um livro, vamos ler. E aí eu preciso me obrigar a ficar um pouco em rede social, porque eu não gosto. Eu tive isso na Ilha do Mel, sabe? As pessoas Eu nem. elas se combinam para se falar, entendeu? Não ficam assim, papeando. Então eu não mexia no celular também. Uhum.
Eu até gosto das redes sociais, mas agora eu coloco tempo, né? Depois da história do poder do hábito, eu tipo tempo para responder, senão tu se perde ali, fica fazendo, quando você vê, passou 3 horas e tu não fez nada na vida, né? Então, agora eu coloquei alguns tempinhos, assim, determinados para não viajar, porque é isso, né? Tipo, trabalho por conta própria. Quando o livro é bom, se deixar, tu fica 2 horas lendo o livro, em vez de ir lá fazer o que você tem que entregar para o cliente, né? Então, aí eu coloquei o tempo tanto para responder, para não perder também e ficar viajando nas redes, quanto para leitura, no meu hábito do dia. Bom, E então, estudo. Então vamos tá, lá, né? gente. Vamos, até segunda-feira. Até E Boa aí, na outra semana. semana, a gente já está no novo Fabrício, eu não queria livro, falar né? uma coisa, eu interrompi. Não deu para entender. Na próxima semana, sem ser essa segunda a outra, a gente já está no segundo livro. Sim. Pra eu aproveitar para comprar. Perfeito. O que você falou, Ariadne? Você não queria falar uma coisa? Desculpa, acho que eu te interrompi aquela hora, não foi? Eu não. Então. Então tá, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. tchau. Boa semana. E aquele print não tem? Querem tirar aí? Vocês fazem print ou fazem foto? Na verdade, meu celular não consegue fazer print aqui, não sei por quê. Fazer foto. Eu vou tentar, vamos lá. X. Agora, se ficou boa, é outro papo. Não, perfeito, Vou valeu. mandar. Vou mandar a foto do celular. A do computador eu vou enviar só amanhã, tá? Que eu vou jantar e eu não tô com o WhatsApp logado aqui. Aí amanhã eu mando para vocês. Então tá, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Tá bom, valeu. gente? Valeu, boa Recordar. noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. semana para vocês. Para vocês também.